Bom dia, Conrado. Obrigado por mais uma oportunidade de estar no seu programa. Vamos conversar um pouquinho sobre problemas de joelho, né? O Papa Francisco está com problema no joelho, né? É artrose ali, não é? Exato. Saíram algumas reportagens, alguns links, inclusive tem até um vídeo dele confirmando, né? Ele tem uma lesão articular no joelho, uma artrose de joelho e uma complicação com a lesão ligamentar, que provavelmente é o que está afetando a sua dificuldade de locomoção nesse momento. Essa lesão, ela pode ter sido decorrente da artrose? Muito provavelmente sim. Então, a artrose, que a gente vai conversar hoje, é um problema que causa o desgaste das estruturas articulares e das estruturas circunvizinhas. Então, como a gente vai falar de joelho, então pode acometer ligamentos, o menisco, atrofia de musculatura das pernas. Então, tem bastante alteração presente em um indivíduo com artrose de joelho. Quais são os primeiros sinais que provavelmente eu estou com o início de artrose no meu joelho? Dá para se diagnosticar preventivamente, professor ou doutor Felipe? Perfeito, Conrado. Primeiramente, assim, algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre artrose, artrite, então vamos fazer uma definição, né? A artrose, ela tem alguns sinônimos. O mais comum é a osteoartrite, mas popularmente é mais conhecida como artrose. Pode acometer diversas articulações, a mais afetada geralmente é o joelho, mas pode acometer quadril, pode acometer coluna, as articulações das mãos. Essas são as principais, mas também pode acometer outras articulações. Mais comum na faixa etária dos idosos, porém pode acometer indivíduos mais jovens em determinadas ocasiões. E, geralmente, o primeiro sintoma que os indivíduos costumam referir é a crepitação na articulação, é o ranger na articulação. Então, é quando vai se locomover, quando vai caminhar e sente aquele creque no joelho. Então, esse é o sintoma... É bom ficar já atento. É o sintoma mais precoce. Tem como prevenir isso? O sobrepeso é um dos fatores que mais levam ao desgaste do joelho, dessa cartilagem, ou não? Então, vamos continuar um pouco o nosso bate-papo. A artrose é uma insuficiência da articulação. Então, vamos citar alguns exemplos aqui que as pessoas vão até conseguir acompanhar melhor. Quando o coração da gente não funciona normalmente, a gente chama de insuficiência cardíaca. Quando os rins não funcionam de forma adequada, insuficiência renal. Quando a articulação está insuficiente, se desenvolve a artrose. Entendi. A falta de exercício físico. Isso. Agora, respondendo à sua pergunta sobre as causas da artrose. Então, existe uma gama de fatores envolvidos no desenvolvimento da artrose. A gente chama de artrose primária aquela que o indivíduo não tem um fator desencadeador. É a maioria dos casos. Nos casos de artrose secundária, a gente tem, por exemplo, indivíduos que sofreram alguma lesão, algum trauma. Isso é muito comum, por exemplo, em atletas de alta performance que praticam esportes de impacto. Então, lutadores, atletas de futebol, pessoas que precisam de sobrecarga na articulação e que exercem sobrecarga no joelho. E aí, dentre os fatores envolvidos na artrose primária, a gente tem, por exemplo, o fator genético. Então, familiares de pessoas com artrose terão uma predisposição maior para desenvolver artrose. E como você falou, a questão do sobrepeso. Então, é um fator muito importante para o desencadeamento da artrose, porque os nossos joelhos, eles suportam a carga do nosso corpo. Então, o peso está fortemente envolvido no desenvolvimento e até no surgimento precoce da artrose em determinados indivíduos. Doutor Felipe, identificando previamente a artrose, tem como reverter ainda? Eu costumo dizer no meu consultório, porque essa é uma das perguntas comuns, os pacientes chegam com alguma queixa ou com dor, até às vezes com determinada limitação, e o que a gente costuma falar é o seguinte, Conrado: depois da artrose estabelecida, o objetivo do tratamento, o primeiro é tirar a dor, né? Porque é o objetivo fundamental, ninguém quer conviver com dor. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo é diminuir a frequência das crises, porque sua artrose pode estar lá adormecida, você faz determinado exercício, determinado esforço, tem uma crise. O terceiro, evitar a progressão da artrose. Então, deixar ela lá quietinha, sem evolução. Mas o que tem de alteração, dificilmente consegue ser
revertido. Tem casos que a gente escuta periodicamente de fazer uns enxertos, umas aplicações. Isso, do que se trata isso exatamente? Isso ajuda a desacelerar o processo ou é só por uma questão de aliviar mesmo? Então, falando um pouquinho sobre tratamento da artrose, a gente tem diversos pilares no tratamento. A gente tem um tratamento da dor, com a utilização de analgésicos, a utilização de anti-inflamatórios, mas com muito cuidado, com muita parcimônia, porque é uma afecção que acomete principalmente idosos, e o uso de anti-inflamatórios em idosos é algo preocupante, então tem que ter bastante cuidado com isso. Então, o primeiro pilar é o tratamento da dor. O segundo pilar, e talvez o mais importante, não envolve medicação. É a reabilitação e o fortalecimento das estruturas que envolve a área que está afetada. Se for uma artrose de joelho, a gente tem que estimular o fortalecimento da musculatura da perna, da coxa, o quadríceps. Por quê? Se a gente tem uma estrutura lesada, a gente tem que compensar, contrabalancear com o fortalecimento de outra. Para evitar, por exemplo, a atrofia muscular, que vai dificultar ainda mais a deambulação do paciente. E aí o terceiro pilar do tratamento são essas medicações que a gente tenta utilizar para tentar reduzir a velocidade de progressão da artrose e estabilizar a artrose, como eu te falei. E aí a gente tem a possibilidade das infiltrações articulares, que é um procedimento que a gente costuma fazer no próprio consultório, no próprio ambulatório. E aí a gente pode fazer esse procedimento com a utilização de medicamentos corticosteroides, corticoides intraarticulares, então é realizado pelo médico, geralmente o reumatologista ou o ortopedista. E a gente tem a viscosuplementação, que é a infiltração também dentro da articulação com ácido hialurônico. Interessante. Mesmo com artrose, é importante, como você já bem ressaltou, a prática de algum tipo de exercício, justamente para evitar o desgaste maior e dessa compensação, né? Pilates seria um desses caminhos? Eu complemento, uma pessoa com artrose, foi diagnosticado com artrose, está cuidando, está aliviando a dor, ela pode voltar, por exemplo, a fazer exercícios em academia? Isso também é um assunto que eu costumo conversar bastante com meus pacientes no consultório. Então, existem diversos graus da artrose. Tem desde uma artrose inicial, que a gente consegue diagnosticar, por exemplo, no início dos sintomas, até aquela artrose mais avançada, Conrado, em que o paciente ele já tem indicação de uma cirurgia para colocar uma prótese, que seria a substituição da sua articulação por uma articulação protética. Certo? Então, nos casos leves e moderados de artrose, a gente recomenda, sim, a prática de exercícios físicos. O importante é que esses exercícios sejam supervisionados. Isso eu falo porque um paciente que já tem uma estrutura lesada, uma estrutura que já está dolorida, se realizar um exercício com uma sobrecarga inadequada, com a carga inadequada ou com a execução do movimento de forma equivocada, ele pode piorar uma lesão pré-existente. Então, não é contraindicado nenhum tipo de exercício. Eu costumo dizer ao paciente, ele faça o exercício que ele se sinta bem, que ele se sinta à vontade. E aí tem a hidroginástica, que alguns pacientes gostam bastante, porque a água diminui muito a sobrecarga da articulação. O Pilates é outro exercício que a gente costuma recomendar e é bom porque tem a supervisão de um profissional, geralmente é um fisioterapeuta que tem uma clínica de Pilates. E a academia, eu sempre deixo essa observação. Faça, mas faça com um instrutor que fique do seu lado e que seja um profissional que já tenha uma prática de exercer a sua atividade com pessoas que têm algum problema articular. Tratando de forma preventiva e de forma correta, dá para se ter um padrão de vida com qualidade quando surge artrose no joelho. Perfeitamente. Então, assim, como a gente está vivendo um período que a população está tendo uma expectativa de vida maior, está vivendo mais, é algo que a gente considera até que inevitável, que com o tempo aconteça um desgaste das articulações. Então, o importante é o diagnóstico precoce e a prática dos exercícios físicos para fortalecimento das estruturas envolvidas. Então, é um alerta que eu deixo, é o seguinte, o principal fundamento do tratamento da artrose é uma prática adequada de exercícios físicos. Muito bem. Professor Santa Maria também, e também médico, reumatologista, Felipe Claudino, aqueles que estão nos acompanhando agora e que irão acompanhar posteriormente, que quiserem saber mais, agendar uma consulta, como encontrá-lo?
Perfeitamente, Conrado. Quem quiser seguir nas redes sociais, a gente fala bastante sobre problemas reumatológicos, até outras condições de saúde. É só seguir, vou pedir para você colocar o arroba depois, é o arroba @FelipeClaudino_reumato. E aqui em Cajazeiras a gente atende na Clínica Ultra e também atende em algumas outras cidades aqui da região do Sertão da Paraíba e no Ceará.